A batalha dos streamings está cada dia que passa mais acirrada. Mas e se eu te contar que a Netflix está dando um tiro no próprio pé? Meu nome é Bruno e bora conversar sobre um dos maiores erros que a Netflix ainda comete. A Netflix nasceu em 1997 e não, ela não começou como streaming. O seu primeiro modelo de negócio foi um sistema de aluguel/compra de DVDs por correios. Ela só entrou no ramo dos streamings em meados de 2007. E ela entrou de um jeito meio tímido no mercado internacional, mas ela era alvo de muitas críticas por conta de um catálogo que praticamente não se atualizava. Porém, isso tudo mudou de uma maneira muito drástica em 2013, quando a Netflix lançou sua primeira obra original, House of Cards. Uma das coisas mais interessantes que todo mundo comentou durante o período de lançamento foi, em primeiríssimo lugar, a qualidade da produção em si, mas também o fato deles terem liberado todos os episódios de uma única vez. E isso foi só o começo. Com o passar do tempo, a empresa de streaming conseguiu desenvolver outras obras originais e chegou até mesmo a fechar um contrato de exclusividade com a Marvel para produzir aquelas séries maravilhosas que a gente tanto ama, como Demolidor, Jessica Jones, Luke Cage e Punho de Ferro. E como se fechar um contrato com a Marvel não fosse suficiente, eles também conseguiram criar obras sensacionais, como Mindhunter, The Crown, Sense8 e, é claro, Stranger Things. Todas elas tinham dois elementos muito fortes. O primeiro deles era o alto nível de produção e, em segundo lugar, todos os episódios eram lançados de uma única vez. Isso fez com que a relevância da Netflix nesse mercado de streaming crescesse de maneiras absurdas. Tanto que essa relevância fez com que várias obras de grandes estúdios ficassem de maneira exclusiva na plataforma deles. Friends mesmo ficou no catálogo por vários anos e tranquilamente foi a única coisa que manteve a assinatura da minha mãe em dia. Porém, contudo, entretanto, todavia a Netflix estava numa espécie de oceano azul, em que praticamente você não tem competição. Para não falar que não existia concorrência alguma, o Prime Video já existia em meados ali de 2015 e tal, mas ele tinha um catálogo extremamente fraco e também uma série de problemas em relação ao próprio aplicativo. Do outro lado, a gente tinha HBO com aquele HBO Go. Dava pra falar que era um streaming, mas ele parecia muito mais uma tentativa de abocanhar mais uns trocados da galera que vivia pagando TV a cabo. E as coisas ficaram num certo platô, até os peixes grandes começarem a falar de ter o seu próprio serviço de streaming. Quando a Warner falou que ia entrar pra valer nessa brincadeira, o ritmo de produção de obras da Netflix aumentou de uma maneira assustadora. Só pra você ter noção, em 2020 a Netflix bateu mais de 100 obras originais, lançados apenas em 2020. E do outro lado a gente tinha a Amazon tentando se mexer para reagir e de fato entrar para valer nesse mercado de streaming. Esse período 2017-2019, ele se manteve muito estável, digamos assim. Você tinha sempre uma obra aqui, legal, uma coisa ali mais ou menos. Os streamings, de uma maneira geral, não tinham tantas movimentações. Tipo, a Warner tentou fazer o DC Universe, que nem chegou no Brasil, mas não foi pra frente. E todos eles tinham um elemento em comum muito forte. Todos os episódios saíam de uma vez. Até que alguém resolveu mudar as coisas. O primeiro registro que eu me lembro de uma movimentação no calendário de lançamento de uma obra que saiu no streaming foi com a segunda temporada de The Boys. Eles já tinham lançado a primeira temporada no ano passado, tinha dado certo sucesso, porém eles perceberam que o hype da série morreu muito rápido. Então, eles resolveram tentar uma estratégia totalmente diferente para o lançamento da temporada seguinte. Eles lançaram os primeiros 3 episódios no dia de lançamento e lançaram os episódios seguintes de maneira semanal. E subitamente, The Boys se transformou numa série muito mais conhecida do que ela era na temporada anterior. Já no ano seguinte, em 2021, veio o Disney Plus e resolveu começar sua enxurrada de séries da Marvel, começando com WandaVision, que seguia exatamente o mesmo formato. 2 episódios lançados na estreia e os episódios seguintes entregues de maneira semanal. Entretanto, a dona Netflix permaneceu com seus lançamentos de tudo em um dia só. E é aqui que tá o problema. Lançar todos os episódios de uma vez só não necessariamente tem que ser algo ruim. Tem várias coisas que fazem muito sentido ser lançadas nesse formato. Uma série infantil, uma parada de documentário, aquela série muito nichada. Tem coisas que funcionam muito bem com esse formato, toma aqui tudo de uma vez. Agora, você fazer isso para todas as suas obras é um baita de um problema. Nos últimos anos a gente percebeu que estamos vivendo tempos corridos demais, muito apressados, muito imediatistas. E boa parte das empresas de streaming estão contribuindo demais para isso. A Netflix em especial. Lançar
uma série que demorou meses, quiçá anos para ser produzida, entregar isso tudo de uma maneira corrida em um dia, é pedir para essa série cair no esquecimento. Salvo raríssimas exceções, mas a maioria delas acaba no mesmo problema. Semana que vem tem outra coisa. Então não dá para você apreciar a obra do jeito que ela teoricamente deveria ser. O streaming em especial fez com que a gente não possa se dar o direito de esperar uma semana para ver uma série, porque senão na semana que vem lança outra, e na semana que vem lança outra, e você fica preso nesse mundaréu de coisas e a sua lista de coisas para assistir nunca para de crescer. O entretenimento hoje em dia, em especial por culpa do streaming, faz com que a gente consuma conteúdo de uma maneira tão frenética, tão apressada, que a gente não pode se dar o luxo de esperar uma semana a mais para ver o lançamento da semana. Porque semana que vem tem outra coisa pra gente assistir. Pô, para pra pensar todas as coisas que são impactadas por essa mudança de cronograma de lançamento. Se você não consegue ver no fim de semana de estreia, esquece, você dificilmente vai conseguir comentar com a galera que teoricamente está em dia com os lançamentos. Porque semana que vem tem outra coisa, e aí aquela coisa da semana que vem se torna a prioridade número 1. E aí, se você demorar 2 semanas, ferrou, porque você tem que assistir o que saiu agora, o que saiu na outra semana, e tem mais uma para lançar. E você fica sufocado de tanta coisa que você precisa consumir, para teoricamente ficar em dia com coisas que você teoricamente consome porque você gosta e você só quer dar uma relaxada. E também tem um outro ponto de vista, né? Vamos pensar sobre as coisas que são geradas por conta do consumo mais calmo. Quantas obras já não tiveram seu final totalmente modificado por conta de uma chuva de fãs que conseguiram mostrar que, nossa, tal final seria muito mais legal. E cara, a galera da produção acabou adaptando algumas coisas para justamente corresponder a isso que os fãs estavam falando e ansiando pela internet. Esse tipo de coisa morre quando você lança tudo de uma vez. Uma das coisas mais legais que tinha em WandaVision, por exemplo, era justamente o fato de cada semana, cada episódio que passava, todo mundo, sem exceção, ficava caçando cada vírgula fora do lugar, tentando achar como raios o Mephisto ia aparecer em WandaVision. No filme a galera ficou frustrada? No filme a galera ficou frustrada, até porque, né, é legal teorizar, mas é aquilo, enquanto não tiverem provas concretas, é só um monte de teoria que é muito legal e não sai do Reddit. Mas o ponto é que essa magia se perde. Você não tem mais aquela necessidade, você não tem mais aquele tempo de pegar o episódio que saiu essa semana, dissecar ele, mastigar, e pô, nossa, isso aqui é legal que aconteceu, nossa, isso aqui foi meio estranho, talvez seja alguma coisa. Não tem, porque já saiu a sequência e você já tem o final da temporada à sua disposição. E enquanto vários outros streamings estão percebendo isso, o Prime Video está fazendo isso com os seus principais lançamentos. Disney Plus, apesar do grave problema que eles têm em relação à quantidade de conteúdo que eles estão lançando, eles ainda assim o fazem de maneira semanal. E parece que só Netflix não entendeu isso ainda. A gigante do streaming parece querer resolver um problema de falta de conteúdo, não dando mais tempo para as pessoas consumirem, e sim criando conteúdo de uma maneira frenética e desnecessária. Você entregar um mundaréu de coisa pra pessoa e enquanto a pessoa não conseguiu digerir 10% do que tá ali, você já tá entregando mais uma outra leva massiva, não faz muito sentido. Sem contar os vários problemas que surgem justamente por conta dessa leva massiva de conteúdo que aparece. Você não sabe qual você escolhe pra assistir primeiro, e se você escolheu errado, aquele segundo que você deixou pra ver depois e você gostou mais do que o primeiro, por exemplo, ele pode ter sido cancelado porque você demorou muito pra assistir. Isso foi uma das coisas que a gente descobriu com o Sandman. Sandman foi criado um hype absurdo. E cara, eu não vejo mais nenhuma divulgação da Netflix em relação a Sandman e não tem menos de um mês que Sandman saiu. Você tem noção disso? É muito assustador. Ainda falando em Sandman, recentemente o Neil Gaiman divulgou uma informação muito importante pra gente enquanto fã, que é a seguinte: a Netflix ela só leva em consideração a audiência dos primeiros 28 dias da série. Então, se você demorar muito tempo pra assistir aquela série que você estava super esperando, as chances dela não ser renovada porque você e mais um punhado de outras pessoas que trabalham e têm outras coisas pra fazer da vida não viram, influenciaram pra série não ser renovada. Uma coisa que não aconteceria se, por exemplo, o Sandman fosse lançado de maneira semanal. Você ia precisar de muito menos tempo para consumir. Você ia ter que gastar 1 hora da sua semana para assistir. Em contrapartida, se você quiser fazer a mesma coisa do jeito que eles lançam hoje, você precisa, sei lá, 10 horas da sua semana. E é muita coisa, cara. Se você pega uma pessoa que estuda, faculdade, etc. Mano, é muita coisa para você tentar conciliar. Pô, se você levar em consideração que depois de 28 dias a série
ela para de ser relevante pra Netflix, os números pós isso, e ela só considera os primeiros 28 dias, cara, se você agora falar, vou maratonar Sandman e, sei lá, qualquer outra coisa da sua vida, mano, esquece. Não vai mudar nada. Ou só se você conseguir mover o mundo inteiro pra só assistir Sandman, e aí, beleza, algo tem que acontecer. Pô, para pra pensar comigo o quão mais provável a renovação de Sandman seria se ela fosse lançada num esquema semanal, ou até mesmo num modelo parecido com o que The Boys fez, que é tipo, toma aqui 3 episódios e depois eu vou te passando semanal pra você ir digerindo. Ou até mesmo, uma parada que a Netflix já fez no passado, eu não sei porque não repetiu, de lançar meio que em blocos mesmo, não precisa lançar tipo um por semana, mas lança lá de 3 em 3, alguma coisa assim. Eles fizeram isso com Arcane e deu super certo. Para pra pensar, quantas séries não seriam salvas se a Netflix tivesse adotado esse modelo de lançar de maneira semanal antes? Pensa naquela série que você ficou indignado quando a Netflix cancelou? Então, essa mesmo provavelmente teria sido renovada se eles tivessem lançado no formato semanal. Se você vê o primeiro episódio de Sandman e você fala, nossa, que é muito bom, cara, você vai ir atrás de mais coisas, você vai falar por mais tempo daquilo na internet. Porque se você assiste tudo no fim de semana, o que você... Vamos pegar o exemplo do Twitter, vai. Você vai falar sobre Sandman por um fim de semana. Nossa, tô assistindo. Nossa, tá legal. Nossa, aconteceu tal coisa. Nossa, sei lá o quê. Cara, chegou na segunda-feira, morreu. Ninguém lembra de Sandman. O Sandman cai num limbo. E aí, na sexta-feira que vem, sai outra série e você faz o mesmo ciclo. Nossa, que legal. Nossa, não vi. Nossa, uau, sei lá o quê. E você fica preso nesse ciclo. E as séries, elas caem no limbo de esquecimento de uma maneira muito mais rápida do que elas necessariamente deveriam. E aquilo, né? Se no fim das contas a Netflix mudar essa estratégia, todo mundo sai ganhando. Porque você tem mais tempo para consumir, você tem mais tempo para processar aquilo e a sua chance de querer ficar imerso naquele universo aumenta, porque você vai ter isso incrustado no teu cérebro de uma maneira totalmente diferente do que você assistir de maneira desenfreada por um fim de semana. Inclusive, isso é uma parada que a gente comenta direto nas nossas lives de quarta. Então, já fica aqui o convite, se você quiser dar uma passada, é aqui mesmo no YouTube. Então, toda quarta, às 8 da noite, a gente faz uma live para comentar sobre as principais notícias da semana e também algum tópico específico envolvendo seus universos favoritos. Espero lá, hein? Bom, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha curtido. Se você curtiu, dá uma olhada nesse vídeo aqui, porque aqui eu tô falando sobre o futuro da Marvel e uma parada muito parecida em relação a esse mundaréu de lançamentos que vem acontecendo. Espero que você tenha curtido o vídeo e eu te vejo no próximo. Valeu, falou, fui!